Oi, gente, como estamos? Bom dia, entra no nosso dilema de toda aula, né? Vou tentar hoje só falar oi. Bem-vindos à nossa aula de princípios de eletricidade e magnetismo. Para você que está chegando agora, eu sou a professora Catiele. Para você que está comigo desde o começo, oi. Para você que vem vindo aí ao longo das aulas, oi. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula. Hoje já é a quarta aula de 12 ao vivo que nós teremos ao longo do semestre. Bom dia, Nicolas. Hein? Nossa aula é ao vivo. Você não esqueceu disso, não, né? Então, se a nossa aula é ao vivo, bom dia, Evelyn. São meio-dia em ponto agora. Meio-dia em ponto, 12:00, segundo o meu relógio. Bem-vindo, gente. Vamos falar sobre esses assuntos tão importantes. Bom dia, Matheus. Bom dia, Lília. Bom dia, gente. Tão importantes esses assuntos aí, tanto para o desenvolvimento da nossa disciplina, quanto para o desenvolvimento do nosso curso, quanto para a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal também. Oi, Caio, Vitor, bom dia. Às vezes a gente acha que esses conceitos, eles são importantes só na disciplina, mas não, gente, é importante em todo lugar. Hoje mesmo eu estava olhando um grupo, né? Tem um grupo que eu participo lá do condomínio que eu moro em um apartamento, e aí uma pessoa escreveu assim, uma menina, eu também não almocei ainda não, Matheus, para nós é bom dia. Uma menina escreveu assim: alguém aqui no bloco conhece um marido de aluguel? Porque eu preciso trocar meu chuveiro. Eu falei, gente, peraí. Oi, Felipe, bom dia. Trocar o chuveiro? Contratar alguém para trocar o chuveiro? Não, a gente troca. Fui lá e troquei o chuveiro da menina, uai. Oi, Rony, bom dia. Troquei. As tomadas de casa, algumas delas. Oi, Maria Carolina, bom dia. Algumas das tomadas de casa, por exemplo, no quarto, no banheiro e na cozinha, eu precisei colocar 20 ampere. Eu mesmo troquei, vai, porque a gente entende os conceitos e sabe fazer isso. Precisa chamar alguém para trocar? Não. Então, são coisas que a gente pode aplicar na casa da gente também. Isso vale para qualquer disciplina que você faça na sua graduação, não só para princípios de eletricidade e magnetismo. A galera que está fazendo lá resistência dos materiais, vai aplicar força e tal. Não é só na disciplina esses conceitos, você pode aplicar na sua vida, independente da área de atuação. Oi, Sinar.
Bom dia, é Sanage ou Sanag? Eu nunca sei falar o seu nome, você me desculpa. Cada hora eu vou falar de um jeito. Bom dia, boa tarde, oi. Já vou eu confundindo todos os bom dia, boa tarde de novo. Entende o que eu quero dizer? Então, são conceitos que a gente pode usar em qualquer época da nossa vida. Eu não sei como é que vai ser o meu futuro. Vou contar uma história para vocês. Eu sou física, já contei isso para vocês lá no primeiro dia de aula. Sou física, Alex, bom dia. Fiz faculdade de física na Unesp. Eduarda, bom dia. Ezequias, bom dia. Boa tarde, gente. Oi, gente. Eu me confundo tudo, né? Então, fiz faculdade de física. E aí, eu fui fazer mestrado. E o mestrado que tinha lá na Unesp, porque assim, vida de estudante, às vezes a gente não consegue fazer o que a gente quer, né? A gente vê o que está disponível. E como eu fiz faculdade. Peraí, que o Nicolas está falando aqui. Nicolas do céu, pelo amor de Deus, Nicolas, não pode, menino. Nicolas está falando, professora do céu, tomei um susto. Foi trocar a tomada da cozinha e a energia estava ligada. Tem que ir lá no disjuntor desligar a energia para não acontecer essas coisas, menino. E isso vale para todo mundo, hein? Vai trocar uma tomada. Bom dia. Oi, Jean. Oi, Suiane. Vai trocar uma tomada. Vai mexer no chuveiro. Por mais que vá trocar a resistência do chuveiro, me desliga o disjuntor e coloca sapato de borracha no pé. Essas coisas são graves, viu? Pelo amor de Deus. Hein? Aí, quando eu fui fazer o curso na Unesp de Bauru, eu não era de Bauru. Eu fui para Bauru para estudar, eu tive essa oportunidade. Fiquei lá 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos da minha vida, né? Estudando, me aperfeiçoando e tal. Eu tive essa oportunidade. E aí, lá em Bauru, quando eu terminei a faculdade, tinha um programa de pós-graduação, mas só tinha duas opções. Ou ia para pós-graduação, blá, 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 a língua enrolou. Ou ia fazer pós-graduação na área da educação, ou eu ia fazer pós-graduação na área de materiais. E assim, o que é uma pós-graduação? Às vezes a gente se confunde pós-graduação com a especialização, né? Pós-graduação é o que vem depois da graduação. E aí tem o mestrado, doutorado e tal. E eu não queria fazer na área de educação, porque eu queria pesquisar, eu queria fazer ciência, sabe? Ali, mexer com as coisas, mexer com material, eu não queria ficar lendo autores da educação para entender pessoas, eu queria mexer com materiais, que é o que a gente chama de física dura. E aí só me tinha a área de materiais. E eu fui fazer mestrado em materiais. O meu mestrado, ele é em física quântica dos materiais. O título da minha dissertação de mestrado é Dinâmica de portadores em pontos quânticos confinados em postos quânticos. É loucura, gente. Não, não, é legal pra caramba, tá envolvido aí com computação quântica. Mas não assisti, Rafael. Vou assistir. Viagem na Eletricidade. É um filme, o Rafael tá falando. Eu vou assistir. Mas, gente, era a única coisa que tinha lá para eu fazer assim, bem
dentro de materiais tinham vários ramos de pesquisa em várias áreas, e essa foi a que eu achei mais legal e que eu escolhi, e que foi excelente para mim. Nossa, graças a Deus deu tudo certo e eu me dou muito bem nessa área aí. Tá. Que envolve, acaba envolvendo todas as áreas, eletricidade, magnetismo, ótica, física moderna, quântica, relatividade, envolve tudo. Então, envolveu tudo. Mas tinha uma raia de uma disciplina que me deu um trabalho, mas me deu um trabalho, mas me deu um trabalho, eu não podia ver essa disciplina na frente. Sabe qual é o nome dessa disciplina? Resistência dos materiais. Fui lá fazer essa disciplina, passei, como eu sempre fui uma excelente aluna, tirava as muitas boas notas, minha média sempre bateu ali 9,910, passei na disciplina, com muita dificuldade, mas eu passei. Sabe o que eu fiz depois? Eu fiquei no mestrado, mestrado são 18 meses a 24, então eu fiquei 24 meses, 2 anos. São 4 semestres. Essa disciplina eu fiz no primeiro semestre. Eu fiz, passei. Mas pensa numa disciplina enroscada. Para mim, depois, no segundo semestre do mestrado, eu me matriculei como ouvinte, fiz de novo. No terceiro semestre do mestrado, eu me matriculei como ouvinte de novo, fiz outra vez. E no quarto semestre, eu fiz essa disciplina 4 vezes. 3 vezes como ouvinte. O ouvinte não faz prova, não faz nada. Pode fazer se o professor da disciplina deixar você fazer e corrigir, senão você não tem obrigatoriedade com falta, prova, nada. Mas fiz. Aí fiquei boa nessa disciplina, porque como que uma disciplina vai dar cano em mim? Não vai? Mal sabia eu que 10 anos, não, 5 anos, 6 anos depois, seria uma das disciplinas que eu mais teria facilidade de ensinar. Hoje, resistência dos materiais e eletromagnetismo, que são as duas disciplinas. Eletromagnetismo eu já contei para vocês que eu tive um BOzinho lá na graduação, né? Então, e resistência dos materiais no mestrado. Foram disciplinas que eu tive mais dificuldade para entender e por isso eu estudei mais vezes. E hoje, na minha área de trabalho, são as disciplinas que eu tenho mais facilidade para ensinar e que elas vêm com mais facilidade para mim. Como que eu ia imaginar isso lá naquela época? Então, gente, se a gente não gosta de um negócio, hoje, a gente tem que dar um jeito nele de aprender. Porque daqui 5, 6, 10 anos, vai saber se não é aquilo que a gente vai precisar para manter a gente de pé. Então, bora estudar. Vamos estudar e vamos aprender isso aí. Estou brincando com vocês, estou contando um pouco da minha história para vocês me conhecerem melhor, mas é verdade. Tenho certeza que todo mundo tem uma história dessa aí, que talvez não gostava muito de alguma situação e anos depois precisou trabalhar com aquilo ou precisou daquilo. Então, se a gente não gosta hoje, vamos aprender a gostar. Porque quando chegar o dia que a gente precisar usar, a gente já vai gostar. E aí vai ser maravilhoso. Como é maravilhoso estar aqui com vocês todos os dias, aqui, todos os sábados de manhã, falando, nesse caso, nessa disciplina de princípios de eletricidade e magnetismo, não é mesmo? Então, bora enfrentar isso aqui de frente e resolver tudo que precisa. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso chat, que tem umas perguntas aqui. Pera. Fiz, isso mesmo, Itamar. Mestrado e doutorado em engenharia de materiais. Fiz sim. Ah lá, viu? Tá vendo, Itamar? Viu? Tá vendo? Resmate, resmate, tamo junto aí também. Assim como eletricidade e magnetismo, né? E tudo que a gente vai trabalhar hoje
hoje, na tecnologia, envolve conceito de materiais e envolve conceito de eletromagnetismo. Porque na indústria 5.0 que a gente está adentrando, novos materiais estão sendo criados para suprir as necessidades, e muitos deles têm tecnologia eletromagnética. Se não, todos eles, né? Thaís, a gente teve aula junto de cálculo? Obrigada pelo feedback. Bora lá então, gente? Vamos falar hoje... Ah, pera. Nosso chat está aberto. Se você tiver dúvida, você pode colocar lá. Se você tiver dúvida em algumas coisas que você foi estudando essas semanas passadas, e anotou? Escreve lá no chat também, a gente vai conversando e eu vou resolvendo, a gente vai acertando essas dúvidas. Hoje a gente vai falar de potencial elétrico, tá? A gente vem falando aí, desde lá do começo do semestre, hoje é a quarta aula já, né? A gente veio falando sobre as características da carga elétrica, a gente veio falando da força elétrica de interação, que é a lei de Coulomb. A aula passada, a gente falou sobre a distribuição de cargas, que essa distribuição ela pode ser linear, superficial, volumétrica. A gente falou aí sobre a densidade de cargas também. Tudo isso a gente está falando das cargas em corpos carregados, avaliando corpos carregados, corpos separados. Por mais que a carga ela esteja ali, por mais que ela esteja distribuída uniformemente ao longo do material, mas a gente está trabalhando com corpos carregados e avaliando como esses corpos carregados estão interagindo entre si. E aí a gente falou na semana passada do campo elétrico e como que nós temos a descrição desse campo elétrico e como que ele é calculado. Se nós temos corpos positivos, as linhas de campo ou campo elétrico sai do corpo. Se o corpo tem carga negativa, o campo elétrico entra no corpo. E aí, se a gente tem um dipolo elétrico, as linhas de campo, o campo elétrico sai do corpo carregado positivo e vai para o corpo carregado negativo. A gente falou um pouco sobre isso aula passada, e para dar continuidade a esses assuntos, hoje a gente vai falar de potencial elétrico e entender as relações através dessa definição. O Matt está falando o seguinte, peraí. Ele está falando assim, ó. Um exemplo desses materiais novos seriam utilizados nos motores veiculares elétricos, está certo? É um dos exemplos, sim. Mas, por exemplo, material de revestimento de um carro, de uma espaçonave, vidro, Ai, como é ruim quando a gente esquece nome! Esqueci o nome. Que são esses materiais novos aí, de carbono, que estão sendo substituídos, eles são mais resistentes do que o aço, por exemplo. Eles enferrujam com menos facilidade. Esqueci. Que são feitas as superfícies dos carros e tal, eu esqueci, daqui a pouco eu lembro. Mas são materiais também com essa especificidade, né? A gente tem aí os vitrocerâmicos, os vitrocarbônicos, a gente tem aí
outros materiais que vêm sendo criados para essas aplicações. E ora, outros materiais que também vêm sendo utilizados para a nossa saúde. Isso tudo é importante também, né? A gente tem até dispositivos optoeletrônicos que são implantados no organismo, eles entram, faz lá o que precisa no organismo, leva o medicamento no determinado lugar e tal, e depois ele é desligado e o próprio organismo absorve e elimina. Gente, eu preciso de um material específico que não reaja com o organismo e eu preciso de uma relação de eletricidade suficiente para que eu consiga, eletromagnética consiga operar esse mecanismo. Tá tudo envolvido. Grafeno não é grafeno, não. Mas já eu lembro, tá? Já eu lembro. Ah, sim, você está falando sim da parte do condutor. O grafeno, ele não era, o grafeno em si, ele não era representado ou ele não tinha essa ideia de ser um material condutor. Mas por algum motivo na cabeça de quem o fez, passou corrente elétrica pelo grafeno. Aí o grafeno, ele é uma placa, ele é um plano, ele enrolou, da onde nós temos os nanotubos de carbono. E aí, desses nanotubos de carbono, aí sim, eles são excelentes condutores, eles estão sendo utilizados sim para isso. Ótima colocação, muito boa. Vamos lá então falar sobre essa análise de potencial elétrico, começando pela energia potencial elétrica. Vou dividir o quadro aqui com você. O nosso chat, ele vai ficando aberto aqui, você vai conversando comigo, a gente vai se entendendo aí e a gente vai discutindo todos esses conceitos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho. Para que a gente possa dar continuidade nos conceitos. Ótimo. Vamos lá, então, vou dividir o quadro aqui com vocês para que a gente possa falar sobre a energia potencial elétrica, começar a falar sobre a energia potencial elétrica. Nós temos também materiais que eles são inteligentes. Ah, essa aqui vale a pena a gente falar. Os materiais inteligentes, deixa eu voltar aqui com você, eles podem reestruturar na forma ou por temperatura ou por eletricidade. Então, por exemplo, se nós temos ali um carro, tá? Esse carro foi batido na porta. Aí, se esse material ele for um material inteligente que tenha memória, eu posso ou aquecer a porta do carro e volta à estrutura como era antes, a memória inicial, ou eu passo uma corrente elétrica pela lataria do carro e ela volta como era antes. Eu também tenho aí associado ao tipo do material e aos processos eletromagnéticos também a ele. Isso é muito bacana. Vamos lá falar sobre potencial, energia potencial elétrica, para que a gente possa compreender melhor esse tipo de energia e como ele é descrito. Primeira coisa que a gente tem que entender, a energia potencial, ela é uma energia que é a energia armazenada por um corpo. Ah, eu estou vendo aqui a mensagem, por isso que eu parei de falar, o chat. A energia potencial gravitacional é a energia armazenada por um corpo, e esse corpo momentaneamente guarda essa energia para que ele possa
realizar trabalho. E essa energia potencial, ela pode ser gravitacional, ela pode ser elástica ou ela pode ser eletrostática. A energia potencial, ela está associada com a força potencial, mas ela não é força, ela está associada com a força. Quando a gente fala sobre energia gravitacional, a gente está relacionando a altura que um corpo tem. Sabe aquele ditado, quanto maior a altura, maior o tombo? Deixa eu dividir o quadro com você desse jeito aqui, ó. Porque aí eu consigo conversar com você e ir te olhando. Acho que vai ficar melhor. Você já ouviu falar aquela relação? Quanto maior a altura, maior é o tombo? Por conta da energia gravitacional. Porque quanto mais alto você está do chão, mais energia potencial você tem, te puxando para o chão. E essa energia ela pode ser transformada em trabalho, fazendo com que você vá para o chão, que é o seu local de origem. A energia potencial gravitacional ela é descrita para a gente na seguinte equação: massa vezes a gravidade vezes a altura. E a força gravitacional que está relacionada com a energia, ela é dada por uma constante gravitacional. E aí eu tenho massa dos dois corpos de relação, né? Por exemplo, eu com o solo. Então, a massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2 dividido pela distância entre eles ao quadrado. Peraí. Lembra daquela declaração da física que eu falei para você? A minha massa, ao menos de uma constante, a minha massa está distante da sua proporcional ao quadrado da nossa distância. Quanto maior for a distância entre nós, mais saudade nós temos, porque nossa interação é menor. Quanto menor for a distância entre nós, maior a nossa interação. Então, mais feliz nós seremos. A física é linda, gente. É muito amor envolvido nesse negócio aqui. Pois é, não parece com a força elétrica essa equação? E olha a força elétrica aí em cima, que é a força eletrostática. Nós temos uma constante, 1 sobre 4πε0 é aquela constante K, 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Vezes uma carga, vezes a outra carga, dividido pelas distâncias entre elas ao quadrado. A força ela é descrita, força eletrostática e a força gravitacional, da mesma forma. Só que uma está relacionando compostos elétricos, cargas elétricas. Outra está relacionando para nós massa dos corpos, dado em quilograma. E assim a gente consegue, então, relacionar essas forças e descrever a energia potencial. A energia potencial, vamos focar nessas duas. A energia potencial elétrica, que a gente pode falar e chamá-la de energia potencial eletrostática, e a energia potencial gravitacional. Uma sempre está relacionada com a outra, assim como a energia cinética, que é a energia relacionada ao movimento, porque a energia, ela se transforma. Já dizia um grande químico, muito tempo atrás, não vou lembrar a data não, eu não sou boa de data. Esse químico, o nome dele é Lavoisier. Ele estava estudando massas numa interação química, de reação química. E ele chegou à conclusão que essa frase é dele, tá? Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Essa frase é dele porque ele disse que toda a energia que nós temos e toda a matéria que nós temos foi criada no Big Bang. De lá para cá, está em constante mudança, mas não se perdeu o valor total de energia e nem se perdeu o valor total de massa. Elas só se reorganizam e se transformam de formas diferentes. É o que acontece com as energias. Eu posso ter energias de formas diferentes que vão se transformando uma nas outras. Vamos entender aí essa relação da força elétrica e depois da análise do trabalho da força elétrica para que a gente possa compreender a descrição da energia potencial elétrica. Primeiro, se eu tenho a força elétrica, a gente já viu pela lei de Coulomb, e eu vou colocar ela aqui de novo, trabalhando de forma só modular, só com o seu módulo, só com o seu valor. Ah lá, Éder, muito bem, assim a gente vai complementando uma outra. Falei para você que todos os conceitos eles vão se relacionando uma com o outro. A força elétrica ela é dada como uma constante K da carga 1 que interage com a carga 2, dividido pela distância delas entre elas ao quadrado, certo?
Ou seja, quanto mais longe essas partículas estão, menor essa interação, essa força. Quanto mais perto, maior é essa força. Duas partículas carregadas eletricamente com cargas opostas estão próximas e fixas em seus lugares. Se a gente soltar elas, se elas têm cargas opostas, elas vão se atrair, certo? Tá. Ambas se atraem reciprocamente, com uma força elétrica proporcional às cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, que é a definição da equação Lei de Coulomb, que demonstra para a gente qual é a interação eletrônica entre os corpos carregados. Se essas cargas estão fixas, se ela está no material isolante, ela não consegue sair dali, a força é cancelada por outras forças mecânicas, para que essa partícula permaneça em repouso. Caso uma das partículas solte, esta imediatamente acelerará, trava-língua, na direção da outra, com uma aceleração proporcional à força elétrica e inversamente proporcional à massa da partícula. Por quê? Com relação à segunda lei de Newton, a força na segunda lei de Newton, ela é dada à massa pela aceleração. E se essa partícula estava em repouso e ganhou velocidade, ela tem aceleração. Quem descreve esse movimento é a segunda lei de Newton. Então, eu posso dizer que nessa relação, a aceleração, ela é descrita pela força elétrica igual à massa da partícula que se desprendeu vezes a aceleração que ela obtém. Para eu calcular essa aceleração, eu reorganizo essa equação e nós temos que a força, que a aceleração, ela é igual à força pela massa dessa partícula. E não esqueça que essa força elétrica, ela é dada pela lei de Coulomb. Então, eu ainda posso reescrever essa equação como sendo, vou reescrever aqui, ó. A aceleração é igual, vou reescrever sem o vetor, trabalhando aí de forma, de forma escalar. A aceleração é igual força elétrica, K, Q1, Q2, dividido, reorganizando matematicamente, pela massa da partícula que se desprendeu, vou chamar da partícula 1, vezes a distância entre elas ao quadrado, tá? Então, eu consigo ir relacionando as equações do movimento e a interação entre as partículas carregadas pela lei de Coulomb. Agora, quando essa partícula, ela se desprende e ela se movimenta até a outra, para que ela faça esse movimento ou execute esse movimento, ela realiza trabalho. E nesse caso, para uma força constante, o trabalho tem relação com a força aplicada e com a distância percorrida pela influência dessa partícula. A gente pode descrever o trabalho como sendo o produto escalar entre o vetor força e o vetor distância. E o trabalho, ele é energia. Muitas das vezes a gente fala sobre trabalho como parecendo que é outra grandeza, né? Mas não é. O trabalho, ele é uma forma de energia. A energia necessária para realizar aquele movimento. E se o trabalho é energia, ele é medido no Sistema Internacional de Unidades em joule. Ou seja, nessa letrinha aqui, ó. Quanto que joule é? Nas unidades fundamentais, 1 joule, ele é igual a 1 quilograma vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado, tá? Assim, o trabalho realizado sobre a partícula causa uma variação em sua energia potencial elétrica. Esse trabalho realizado por essa partícula mostra uma variação na sua energia elétrica, no potencial elétrico que ele tinha. Então, eu posso dizer que o trabalho é igual a menos a variação do potencial elétrico. E essa energia do potencial elétrico, ela é conservativa. Por que a gente está indicando esse menos aí na equação? Indicando que ele está causando variação do potencial elétrico devido ao movimento de aproximação dessas cargas. E o trabalho realizado, ele independe da trajetória. Para que eu possa calcular esse trabalho, eu só preciso dos valores inicial e final para esse cálculo. Ou seja,
se o trabalho ele é menos a variação da energia do potencial elétrica, energia potencial elétrica, então ele é descrito como menos a energia potencial elétrica final menos a energia potencial elétrica inicial. Eu não me importo com o caminho que ele percorreu, eu só preciso saber ali qual é o seu dado inicial e qual é o seu dado final, tá? Oi, Gelsimário, tudo bem? E com isso eu consigo, então, identificar e relacionar o trabalho com a variação da energia potencial elétrica. A energia potencial, aqui a gente está falando sobre a energia potencial elétrica. Ao analisar essa energia potencial, é necessário escolher um ponto de referência. E essa energia, ela vai variar segundo o ponto de referência. Como eu falei para vocês, se a energia que nós estamos falando potencial é potencial gravitacional, a sua equação é mgh. E nesse ponto de referência, a altura é zero. Então, nesse ponto de referência, a energia potencial gravitacional é zero. Agora, para a eletrostática, o nosso ponto de referência é o infinito. Por quê? Lembra que eu falava para vocês na aula passada? O que é o campo elétrico? É a perturbação no espaço devido a um corpo carregado. Quanto mais próximo do corpo carregado, maior é o valor do campo elétrico. Quanto mais afastado do corpo carregado, menor é o valor do campo elétrico. Então, quanto mais você vai se afastando do campo elétrico, menos você vai sentindo esse campo elétrico. E onde essa sensação é nula? Onde não há mais essa interação? No infinito. Então, na eletrostática, o nosso ponto de referência em que esse campo elétrico ele é zero, a gente fala que essa energia potencial é zero, a gente fala que é lá no infinito. Porque a força elétrica diminui com a distância. Na lei de Coulomb, a gente não viu que a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância? Então, quanto mais distante nós temos, isso aqui, peraí que eu coloquei errado. Ai, pera. Isso não é igual, tá? Aqui está a proporcionalidade que eu quero trazer com vocês. Então, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso significa que quanto mais longe eu tiver do meu corpo, ou dessa interação, ou do corpo elétrico, da força elétrica atuante ali, do campo elétrico, menor é essa interação, menor é essa energia potencial eletrostática. E no infinito nós trabalhamos que ela é nula. E para indicar a energia potencial em um único ponto, nós falamos que é a energia potencial no ponto P. Ou seja, o que significa essa descrição? Variação da energia potencial eletrostática do infinito até o ponto P. Significa que eu quero saber qual é a energia no ponto P descrito, tá? Por exemplo, o ponto P está aqui. Para eu saber essa energia, eu tenho que pegar uma carga lá do infinito e trazer até esse ponto P. É isso que eu quero dizer com essa nomenclatura, indicando a energia potencial, então, de uma partícula vindo do infinito até o ponto P de referência que eu tenha para avaliar. É isso que eu preciso entender. Para indicar a energia potencial num ponto, eu preciso trazer uma partícula, eu tenho que relacionar uma partícula de prova, trazendo uma partícula lá do infinito até o ponto P, a qual eu quero avaliar ou compreender qual é o cálculo desse potencial naquele ponto específico. Vamos ver um exercício que fala sobre a variação da energia elétrica. Dá uma olhada aí. Esse exercício fala o seguinte para nós. Uma partícula com carga de menos 6 microcoulomb se encontra numa região dotada de um campo elétrico cuja sua intensidade é 1,5 vezes 10 a quinta Newton-Coulomb. Calcule a variação da energia potencial elétrica quando a partícula se desloca em 1 metro. Acelerada exclusivamente pela ação da força elétrica gerada pelo referido campo. Encontre também a velocidade da partícula nessa situação, considerando que a sua massa é de 50 gramas. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa que a gente precisa é lembrar da relação do trabalho e força elétrica. Trabalho é igual a força vezes a distância. Nesse caso, eu posso calcular quem é através, ele me deu o campo e ele me deu o valor da carga. E eu tenho uma equação que fala que o campo elétrico é igual a força pela carga. Ou, posso reorganizar, a força é igual
a carga vezes o campo. Eu tenho a carga, eu tenho o campo. Calculo a força. Aí, se eu tenho a força, se eu tenho a distância, eu posso calcular o trabalho. Só que o trabalho é um produto escalar. Eu preciso ver as direções do deslocamento. Feito isso, calculei o trabalho. E eu sei que o trabalho é igual à variação da energia potencial que aquele corpo apresenta. E através dessa descrição, eu consigo calcular a velocidade. Nossa, professora, quanta informação! Pois é, vamos ver junto isso? Deixa eu dar uma olhada no chat primeiro. Tá tudo ok aqui no chat. Primeira coisa que eu preciso fazer. Ih, minha seta ficou aqui. Eu vou olhar o trabalho da força elétrica. Eu não tenho a força, mas eu tenho a distância. Ele não falou que é 1 metro? Tá bom. Eu não tenho a força, mas ele me deu o campo e ele me deu a carga. Então, eu calculo a força. Como o campo e a carga, desculpa, como o campo e a força são grandezas vetoriais, eu estou calculando apenas o seu módulo, tá? Tem o valor da carga, que é 6 microcoulomb, micro é 10 a menos 6, e o campo, 1,5 vezes 10 a quinta Newton Coulomb. Fiz o cálculo, achei a força, 0,9 Newton. Agora eu posso calcular o trabalho. Tenho a força, tenho a distância. Só que eu tenho um produto escalar entre eles. Eu posso transformar esse produto escalar em um produto apenas com os seus números, em apenas trabalhando com o seu módulo. Mas para isso eu tenho que olhar qual é o ângulo entre esses dois vetores. A partícula, ela vai se mover exatamente na direção da força. Então, se a partícula se move na direção da força, o ângulo entre o vetor deslocamento e o vetor força é zero, porque elas se movem na mesma direção. Então, para eu transformar uma grandeza vetorial em escalar, eu tenho que fazer o produto delas vezes o cosseno entre o ângulo delas. Nesse caso, o ângulo é zero. Se o ângulo é zero, cosseno de zero é 1. Simplesmente o meu trabalho será força vezes distância. Portanto, o meu trabalho é 0,9 joule. E aí eu sei que o trabalho é exatamente igual a menos a variação da energia potencial do corpo. Então, a variação da energia potencial do corpo é igual a menos 0,9 joule. Essa energia potencial, ela é energia armazenada para realizar trabalho. E quando a gente realiza trabalho, nós descrevemos o movimento de um corpo, que esse movimento de um corpo é apresentado pela energia cinética. Então, essa energia, ela foi transformada em energia cinética. Se essa energia foi transformada em energia cinética para realizar esse movimento, a energia cinética de um corpo é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. E eu sei que essa energia total, ela é a energia potencial que nós calculamos, 0,9. Nesse caso aqui, eu quero saber quem é a velocidade. Eu tenho a massa que o exercício deu, tenho a energia que nós calculamos e eu isolo a velocidade. Nessa situação, a velocidade ela será dada para nós como 6 metros por segundo ao quadrado. Entendendo essa análise da energia potencial elétrica ou eletrostática, a gente pode falar sobre o potencial elétrico. E o que é o potencial elétrico? Ela é energia potencial por unidade de carga. Nossa, que risco feio! Matematicamente, o potencial elétrico ele é dado pelo menos a variação da energia potencial elétrica, que é igual a menos a carga vezes a variação do potencial. Esse potencial elétrico ele também pode ser definido como um único ponto, em um único ponto, desde que nós tenhamos um ponto de referência. Como? Determinando esse ponto de referência no infinito, esse potencial é zero. Então, nós temos um ponto lá no infinito e um ponto aqui. Lá no infinito é zero. Trazendo uma carga de prova, eu consigo saber quem é esse ponto aqui descrito para nós. E para essa situação, eu posso reescrever o trabalho, ou seja, o potencial elétrico dessa forma. E o trabalho em questão se refere a trazer a carga lá do infinito até o ponto P que nós estamos utilizando. Então, o potencial, ele vai ser descrito para nós pela energia dividido pela quantidade de carga. E a unidade do potencial elétrico, ele é dado em volt, que equivale a joule por coulomb. Então, todas as vezes que nós temos joule por coulomb, nós temos volt.
E volt é a descrição desse potencial elétrico que nós podemos ter. Quem é o potencial elétrico, então? A energia elétrica é em relação à carga de prova que nós estamos trabalhando. Relacionando ao trabalho total realizado pela partícula que está vindo lá do infinito até o ponto de prova, e essa partícula apresenta uma carga Q, a variação do potencial é igual a menos a integral do campo vezes o elemento de área, o elemento de superfície. Ou seja, se eu tenho ali o potencial final menos o inicial, é igual a menos a integral do campo elétrico, produto escalar com esse elemento de espaço, nesse caso superfície. Para obter o potencial em um ponto específico, tomando como referência o infinito, no infinito nós temos que um desses pontos é zero, então vamos trabalhar com o potencial inicial zero. A gente pode definir o potencial no local, indicando que o potencial inicial é igual a zero, já que ele está lá no infinito. E aí a gente pode descrever o potencial elétrico através apenas dessa integral definida do campo elétrico. Nesse caso aqui, organizando para uma carga pontual, nós podemos descrever esse potencial elétrico segundo as equações que nos são dadas. Para essa descrição do potencial elétrico, segundo essas equações que nos são dadas, nós temos o seguinte: a equação para o potencial elétrico é descrita, e aí eu sei que o campo elétrico é a constante K, que multiplica a carga pela distância ao quadrado vezes um versor distância, já que é uma grandeza vetorial. E aí eu substituo essa equação do campo elétrico aqui na equação da integral. E nós temos o potencial elétrico descrito. E eu sei também que o meu versor distância vezes o elemento distância, ele é igual ao nosso dr. Então, eu posso substituir isso aqui, ó. Reescrevendo, nosso potencial ele é dado. Só que agora é um potencial definido. Por quê? Ele vem de menos infinito até o ponto em que eu quero atuar ou identificar. Nessa relação do cálculo dessa integral, nós temos uma integral tabelada. E tá aí essa regrinha aí para o cálculo dessa integral tabelada. Aplicando a regra do cálculo, nós temos que esse potencial ele é descrito, então, como menos uma integral definida de infinito até o ponto R da constante K, vezes a carga Q, vezes a distância elevada a menos 2, vezes o elemento dr. Fazendo os rearranjos matemáticos, nós chegamos na descrição de que o potencial é igual a K vezes a carga dividido pelo R. Está aqui a nossa descrição do potencial elétrico para carga pontual. E através dessa análise do potencial elétrico, a gente começa a entender, ou a gente pode falar sobre as superfícies equipotenciais. Lembra que eu falei para vocês em algum momento na aula passada que nós temos as descrições das linhas de campo didaticamente, para ficar mais fácil a gente compreender o que são essas linhas de campo, né? Visualizar, mas as linhas de campos efetivamente não existem. O que existem são potenciais elétricos. Eu não sei se você consegue ver aqui que tem, eu vou até colocar azul, uns círculos azul aqui, nós temos essa carga positiva, e nela, uma perturbação ao redor dela, que é um campo elétrico esfericamente simétrico produzido por essa carga pontual. E se é uma carga positiva, o campo está saindo. Então, nesse caso, olha as linhas de campo, que estão laranjadas. Só que em azul, eu tenho círculos concêntricos. Ah, gente, era para ser, mas eu não sei desenhar muito bem. Em que nessa... Eu não sei se você está conseguindo ver, esses círculos, eles já estão descritos, tá? Círculos, nesse círculo, independente do ponto, eu vou pegar esse aqui, ó, seja aqui, seja aqui, seja aqui, seja aqui, o potencial eletrostático é o mesmo, porque nesse círculo é uma superfície equipotencial,
de mesma potência. Dá uma olhada. Ai, minha língua está travando. Dá uma olhada aqui para o caso de um dipolo elétrico. Esse é o campo elétrico produzido por um dipolo elétrico. Mas olha em azulzinho as superfícies equipotenciais, tanto da carga positiva, que é vermelhinha, quanto da carga negativa, que é azulzinha. E olha aqui do lado um campo elétrico uniforme produzido por uma chapa infinita. Tá vendo as linhas de campo em laranja? As superfícies equipotenciais, elas estão aqui, ó. Isso significa que nessas superfícies o potencial é o mesmo. Por isso que é chamada superfície equipotencial. Nesse caso aqui, a existência de um campo elétrico gera regiões equipotenciais, regiões em que o potencial elétrico ele é o mesmo. E o trabalho para mover uma carga de um ponto a outro de uma superfície potencial é nula, porque eu tenho o potencial final igual ao potencial inicial, um menos o outro dá zero. Não há variação de potencial e nem de energia potencial para mover carga do mesmo potencial. Por exemplo, eu tenho uma carga aqui e eu vou mover lá para cá, eu não gastei energia, eu estou no mesmo potencial. Se eu tenho uma carga aqui e eu vou mover lá para cá, eu não gastei energia, eu estou no mesmo potencial. E isso significa com relação a essa energia potencial se manter constante, ou seja, é nula nesse caso, porque os potenciais são iguais, eu estou em regiões equipotenciais. Outra coisa que nós temos são aparelhos para medir essas descrições, voltagem, amperagem, né, corrente elétrica e tal. Para medir a voltagem, nós temos o voltímetro, né? É meio intuitivo isso. Medir a voltagem, nós temos o voltímetro. E o que é o voltímetro? Ele mede a variação do potencial elétrico entre diferentes regiões de um material condutor, que pode ser verificada por um aparelho aí que a gente chama de voltímetro. Para isso, basta a gente ligar os terminais do voltímetro aos dois pontos de interesse e, em geral, vale a pena trabalhar com equipamentos também chamado, além do voltímetro que a gente usa, o voltímetro ele é específico para medir isso, né? Para medir a questão em volts, para verificar aí qual é o potencial elétrico, como que nós podemos descrever aí essas regiões relacionadas ao potencial elétrico. Nós temos também um aparelho que chama amperímetro, que eu já comentei, que vai medir corrente elétrica, tá? Também é um aparelho específico só para isso. Ou a gente pode, o ideal seria ter um multímetro, né? Multímetro. O que significa metrô, né? Medidas. Então, multimedidas. O multímetro, ele pode medir para a gente qual é a resistência, qual é a voltagem, qual é a amperagem, ou seja, ele pode verificar para a gente a corrente elétrica, o potencial elétrico, tudo num aparelho só. Aí você tem que registrar lá, colocar no local adequado, né? Para o que você quer medir. E aí você pode fazer a medição lá que você precisa. Então, não é um aparelho muito caro. Se você não tem ou se você não trabalha com ele, vale a pena pesquisar sobre e entender que tem esse aparelho e quais são as medidas que ele realiza, para que a gente possa aí, principalmente, trabalhar com potencial elétrico e trabalhar também com a corrente, que a gente vai falar um pouco dela nas próximas aulas. Rony, eu vou ver essa possibilidade, me cobra na próxima aula e eu te dou uma resposta, tá bem? Bom, gente, sabia que através do voltímetro a gente consegue verificar na tomada se ela é 110, 220? Vou contar uma situação para vocês, não pode rir. Mas é com ela que eu vou fechar a aula de hoje. Eu mudei de casa, precisei mudar lá de apartamento que eu morava, né? E aí, o apartamento que eu fui, tudo em casa lá é 110. Meu micro-ondas e a máquina de lavar e a geladeira. Aí nesse apartamento, a tomada do micro-ondas estava vermelha. E aí o que a gente entende? Se a tomada está vermelha, já bate logo, né? É 220.
Gente, a professora de vocês é física, troca chuveiro, troca tomada. Eu tenho um multímetro. Eu não podia pegar o multímetro e verificar ali? Não, não fiz. Sabe o que eu fiz? Meu micro-ondas estava velho também, né? Meu micro-ondas já tinha 15 anos, já estava, passou da hora de trocar. Mas ele estava bom ainda, ele não estava vazando radiação. Sabe o que eu fiz? Juntei o útil ao agradável, comprei o micro-ondas 220. Aí um dia, e eu comprei pela internet, estava esperando chegar. Aí um dia eu fui dormir, né? E sonhei que eu estava numa loja de produtos eletrônicos, e eu fui comprar uma tomada de 20 ampere. E a hora que eu entrava no corredor da tomada de 20 ampere, só tinha 20 ampere vermelha. Aí eu acordei. Eu falei, quer ver que esse micro-ondas, eu não fui ver nada, não perguntei para a pessoa que estava alugando a casa, não perguntei no apartamento nada. Eu falei, quer ver que esse micro-ondas é 110? E no dia que ela foi comprar, a tomada de 20 amperes só tinha vermelha, e ela pôs vermelha mesmo. Aí o que, que eu fiz? Liguei. Fulana, 220 é só o chuveiro e ar-condicionado? Sim, ela respondeu. Aí eu, ai. E o micro-ondas? Por que que tá vermelho? Ai, menina, eu não te contei, porque quando eu fui comprar, já faz anos que tá aí essa tomada, só tinha 20 amperes, tomadinha vermelha. Gente, eu comprei um micro-ondas 220, a fiação é 110. Tá bom. Para finalizar a história, o micro-ondas, eu tive que esperar o micro-ondas chegar. Ele chegou agora, essa semana, e eu já abri um processo para troca. Ah, tem mesmo, Alex, o alicate de amperímetro, tem mesmo. Eu já abri o procedimento para troca, porque eu vou ter que trocar por um 110, tá vendo? Por que, que eu não fui lá e não verifiquei se era 110, se era 220? Tá bom, gente, partilhei minha experiência com vocês. Tá vendo como a gente usa dia a dia? Olha, olha o que eu fiz. Sendo que era só eu verificar lá, tomada. Ou ligar para a moça perguntando, né? Aí não, a gente olha, acha que é uma coisa e já sai fazendo. Tudo errado. Mas no final vai dar certo. Microondas vai ser trocado e eu vou continuar lá com a tomadinha vermelha, mesmo sendo 110. Olha como é importante a gente conhecer essas partes e conhecer também os mecanismos de medição, né? Mas além de conhecer, isso eu estou falando para mim agora, o que vai sair da minha boca é para mim. Além de conhecer, é importante a gente usar. Porque eu não usei, olha tudo que eu fiz, mas tá bom. Para finalizar o seu sábado aí, a sua aula, para você ver como a professora fez caquinha semana passada, mas deu tudo certo. E também a importância da aplicação desses conceitos no nosso dia a dia. Com isso, eu vou finalizando aula de hoje, gente. Dá uma olhada lá depois no material didático da disciplina. Se eu não me engano, é unidade 2, sessão 1, em que a gente está falando aí sobre esses conceitos, tá? Faça os exercícios, faz os exemplos, os exercícios. Se você tiver alguma dúvida, fala comigo na próxima aula, no comecinho, que a gente vai resolvendo as suas dúvidas. E eu te vejo na próxima aula. Ótimo final de semana para você, bom descanso, bom estudo, boa semana que vem chegando por aí amanhã. Bom trabalho para você nessa semana, porque eu te vejo só sábado que vem. Bons estudos e até lá. Bom descanso. Tchau, tchau. Excelente final de semana para você.